Boa tarde a todos e a todas. É mais uma vez que a gente se reúne aqui para dialogar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e sobre como nós podemos nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais seguindo os passos do Mestre. De uma maneira geral, a última vez que nós nos encontramos, eu falei um pouco sobre desobsessão, e eu achei importante a gente partir um pouquinho para olhar para a gente, né? Como nós nos encaramos no nosso dia a dia. Então, para falar um pouco da gente, a gente precisa falar da nossa totalidade. Nós somos vícios e nós somos virtudes. Nós estamos, enquanto encarnados, buscando e procurando incessantemente aprimorar as nossas condições intelecto e morais. Então, nós deveríamos estar pensando nisso, né? Nem sempre nós estamos, mas a ideia da reencarnação parte desse princípio, né? Nos depurarmos, nos aprimorarmos, nos organizarmos enquanto espíritos que somos. Assim sendo, hoje eu gostaria de dialogar um pouquinho com vocês algumas reflexões sobre nossos vícios, as nossas virtudes e como que nós encaramos isso frente às leis de Deus, beleza? Lá no Evangelho de João, ele traz a seguinte frase, muito importante, que eu gostaria que vocês guardassem para pensarmos durante o estudo, tá bem? Fala o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está lá no primeiro livro de João 2,16. Vamos pensar um pouco sobre isso. Que tudo que não nos é devido é do mundo, não é de Deus. Como todos nós somos criados por Deus, então, simples e ignorantes, tudo aquilo que nós hoje trazemos que não nos é útil é do mundo. Beleza? Vamos lá. Nossos objetivos hoje, a gente vai sair daqui satisfeito se a gente conseguir caracterizar as relações morais no ser consciente, né? Vamos falar sobre vício, vamos falar sobre virtudes. Pensar o que são os vícios. Pensar o que são as virtudes. Analisar as nossas relações com ambos os temas. Porque é muito fácil a gente olhar e pensar para o outro, né? Seria uma empresa maravilhosa se todos nós nos empenhamos em resolver os nossos problemas, assim como nós nos empenhamos em resolver o do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso companheiro. Se a gente se empenhasse, o tanto que a gente se empenha para resolver o problema dos outros, talvez nós não tivéssemos problema algum. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. E vamos fazer algumas reflexões. Beleza, pessoal? Lá no dicionário Michaelis, o conceito de vício, um dos, né, vai falar o seguinte: defeito físico ou moral, imperfeição grave de uma pessoa ou coisa. Depois, disposição natural ou tendência para praticar o mal, qualquer ação ou comportamento nocivo, motivado por essa tendência, depravação. Qualquer costume condenável ou prejudicial. Qualquer deformação física ou funcional. Costumes ou hábitos persistentes de fazer algo, mania. Nós somos lotados de vícios, né, gente? Desde o vício de dirigir, né, com o pé na embreagem, por exemplo, como o vício de falar da vida alheia, né? Todos esses são vícios. E virtudes? Virtudes aí a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, né, gente? Natural. Inclinação para o bem. Qualidade ou atributo que está de acordo com a moral, a religião, a lei, etc. Força de caráter. Capacidade de realização em que se emprega grande eficiência. Forma austera de viver. Incentivo para que se tenha disposição para algo. Quando a gente para pensar se estamos tendo comportamentos virtuosos, nós observamos que nós somos ou apresentamos tendências muito mais viciosas do que virtuosas. Mas isso não é um problema
geral. Nós devemos compreender, por sermos espíritos ainda em aprendizado, que nós somos o somatório dessas coisas. E as nossas oportunidades com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, pessoas do nosso trabalho, são oportunidades de depuração dessas mazelas, dessas dificuldades. Obrigado, Fátima. E a gente gostaria muito, ou cria personagens, personas, colocando a relação das virtudes em um patamar que ainda não nos pertence. Nós queremos aparentar ser ou ostentar relações que ainda não são nossas. E isso acaba caracterizando também um vício. Nós temos uma extrema dificuldade de aceitarmos quem nós somos de verdade. Olhar no espelho e enxergar realmente quem nós somos. Porque por determinadas situações e contextos, muitas vezes, de existências pretéritas, nós negamos de maneira sistemática quem nós somos. E isso, em algum momento, algum despertar, isso precisa parar. Nós precisamos olhar para o espelho e reconhecermos que ainda estamos em processo de aprendizagem. Ainda estamos em processo de erro. Muitas vezes nós vamos errar. Mas esse erro, ele tem que ser tirado um proveito para que nós possamos continuar caminhando no caminho do bem de Deus. Nós devemos repensar as relações sempre que tivermos oportunidade. Então, lá na questão 80 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? Né? Como que se dá esse processo da criação dos espíritos? Deus estava inspirado um dia e falou assim: pô, vou criar meia dúzia de espíritos e vou botar eles para trabalhar? E foi proliferando nova PG interrupta? Não foi bem assim. Os espíritos respondem: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Deus está criando o tempo todo. E nós precisamos evoluir para ajudar na criação. Né? Jesus, como organizador do planeta, arquiteto, governador da Terra, ele teve seus processos de evolução também. E hoje, ele se encontra ajudando Deus, organizando todos nós nesse planeta. Né? Então, o processo da progressão espiritual, ele tem um porquê. Ele tem uma lógica, né? Nós precisamos evoluir, não porque eu sou melhor do que Beltrano, porque eu estou de branco e o outro não está. Nós precisamos evoluir para ajudar na obra da criação, ajudar os irmãos tão necessitados que precisam do nosso auxílio. Mas para isso nós precisamos começar o movimento de parar de pensarmos só em nós e começarmos a enxergar a vida bem maior do que ela é. Na questão 96, Kardec vai perguntar assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? É óbvio, né, que existe. Vamos ver a resposta. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Essa perfeição relativa, né, gente? Porque perfeição só Deus, né? É uma perfeição relativa, o máximo da perfeição que o espírito pode chegar. Na questão 114, vai ter a seguinte questão: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Porque toda vez que a gente fala sobre vícios e virtudes, a gente tende a pensar numa relação de qualidades e defeitos, né? De questões que a gente tenta tipificar ou organizar como a gente entende. Mas todas essas relações, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar, né? Nós precisamos começar a sair, a abstrair um pouco o nosso pensamento e tentar compreender que essas relações são muito maiores do que a gente imagina. E a resposta é a seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, quando a gente busca essa evolução, esse aprimoramento, nós estamos caminhando para essa escala evolutiva, para esse auxílio. Quando nós começamos a depurar os nossos vícios e acentuar as nossas virtudes, nós estamos caminhando para essa jornada espiritual a qual nós somos criados, né? E por N motivos nós estamos retardando-a, ficando presos aos nossos vícios.
sempre evoluir, né? Todo mundo fala essa questão de espírito de luz, espírito evoluído, espírito familiar. Como que se dá esse processo, né? Qual que é a regra do jogo para eu deixar de ser um espírito muquirana como eu sou, para ser um espírito evoluído como os mentores dessa casa? E aí, na questão 621, Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus, né? Porque a regra do jogo é a lei de Deus, né, gente? Vocês vão de convir comigo que para a gente estabelecer uma relação de evolução é só a gente seguir a regra, né? É só fazer a vontade de Deus. E aí todo mundo fala: não, mas onde é que está esse livro? Onde é que está esse manual? Onde é que está? Como que eu faço para saber? Deus, em sua sabedoria, o que ele fez? Colocou na nossa consciência. Não é? Então, nós não temos mais desculpa. Você já deve ter visto uma série de considerações sobre o sinal de alerta, né? A luz vermelha, a crise de consciência, várias formas que os palestrantes aqui abordam para falar sobre quando nós estamos cometendo algum equívoco, algum erro. Por que nós fazemos isso? Porque todas essas relações, elas já estão pautadas desde o momento da nossa criação, né? Todas as percepções das leis, elas estão na nossa consciência. A gente muitas vezes ignora isso. A luz está acesa, mas a gente continua indo em frente. A gente não para repensar a nossa condição, cometendo os mesmos erros de formas diferentes. E aí, tem o seguinte texto, olha só: os vícios e as paixões decorrem da nossa indulgência espiritual, demonstram o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nos comprazemos, às vezes. Modificar para melhor exige esforço e dedicação dia após dia, aprendendo a agir com equilíbrio para que a felicidade não se transforme em um ideal intangível. Porque a gente estabelece uns planos mirabolantes, né? E a gente fala assim: a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa diferente e eu vou evoluir 50 anos em 5, como o JK, em uma das suas propostas, fez com o Brasil, né? Evoluir o Brasil 50 anos em 5. E a gente começa a estabelecer essas relações do que eu vou fazer para amanhã, e aí a primeira frustração que vem, o primeiro teste de fé que a espiritualidade propõe para ver se a gente está mesmo na proposta, o que a gente faz? A gente entra para o quarto, começa a chorar e fala que é difícil demais, que as relações, quando a gente quer melhorar, ninguém quer ajudar a gente. E todas essas propostas que a gente estabelece, que melhorar, né? A gente só tenta melhorar até a página 2. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, o que a gente faz? A gente volta automaticamente para os nossos vícios. Porque lá a gente está na zona de conforto, lá a gente se sente bem, lá a gente não tem problema nenhum de consciência, não tem dor, não tem sofrimento, pelo menos na matéria, né? Porque muitas pessoas, quando desencarnam nessas condições de zona de conforto, de situação extremamente parasitária enquanto em vida, se arrependem profundamente no plano espiritual de não terem utilizado de maneira devida a sua encarnação. Então é um dado que nós precisamos pensar ou repensar para nós chegarmos a uma conclusão de para onde nossa vida está caminhando, para onde a nossa encarnação está indo, o que nós estamos fazendo com os nossos vícios e com as nossas virtudes. A doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Considera que as más tendências citadas nos compêndios médicos e filosóficos resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano, na existência atual e nas passadas, e sempre decorrente de seu nível de evolução moral e intelectual. Continuamos. Como o espírito evolui em cada experiência encarnatória e no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será o virtuoso de amanhã. Mas, para que isso aconteça, é necessário esforço, persistência nessa encarnação, né? Nós não podemos simplesmente ficar parados e acreditar que é um processo inevitável e nós vamos mudar da noite para o dia, em algum dado momento, esquecendo a percepção do tempo, que é inevitável o processo de evolução. Então, nós vamos, de maneira
gradual, evoluir. Mas é necessário que tenha um esforço da nossa parte, uma percepção de que a vida não é simplesmente o que a gente está no nosso cotidiano, né? Não é Copa do Mundo, não é Carnaval, não é trabalho, escola, casa, né? Existem mais coisas que isso. Existe todo o desenvolver do plano espiritual. Sem comodismo, né, gente? Na questão 893, Kardec vai perguntar: qual a mais meritória de todas as virtudes? Né? Se eu tiver que escolher uma para desenvolver, o que eu devo me julgar de cabeça assim, para ficar mais fácil, né? O processo de evolução. E aí os espíritos sabiamente vão falar da seguinte forma: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Né? Porque muitas vezes a gente estabelece uma relação de mudança, né? Você é uma pessoa mais tolerante, você é uma pessoa mais amorosa, você é uma pessoa mais paciente. E a gente se esquece que a caridade, tanto material quanto a caridade espiritual, a caridade moral, ela é fundamental para o nosso processo de evolução, né? Desde que seja desinteressada, né? Muitas vezes a gente pensa na caridade como um toma lá da cá, né? A gente oferece algo aqui pensando, mesmo que seja um lugarzinho na colônia, quando a gente desencarnar, né? Então a gente deve começar a colocar em xeque todas essas percepções e essas condições do que a gente anda fazendo com as nossas obras, né? O que nós estamos trabalhando por trás dessas relações, do que nós estamos oferecendo ao nosso semelhante. Se eu sento aqui para ouvir uma conversa amigável, se eu estou na disposição de alfinetar o meu companheiro sobre as suas más tendências, ou se de fato eu estou ouvindo para aconselhá-lo e fazer com que ele se sinta melhor. Quais são as minhas reais intenções quando eu paro para me propor a fazer isso? E aí, lá na questão 918, Kardec vai perguntar o seguinte aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Kardec quer saber o que eu posso observar em uma pessoa que ela, tipo assim, eu tenho total condição de perceber que aquela pessoa está evoluindo nessa encarnação. E aí os espíritos vão responder o seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Não é para assustar não, tá, gente? Mas é para a gente repensar o que a gente está fazendo. Olha só. O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos, todos, não tem vírgula não, é todos os seus atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, né? Quando a pessoa está voltada em todas as suas ações, seja ele um executivo, seja ele um trabalhador braçal, quando todas as suas ações estão voltadas para a lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Muitas vezes nós nos enterramos nas nossas carreiras, nas nossas famílias, nas nossas percepções, nos nossos quartos, e a gente não quer saber de mais nada a não ser aquele mundo ali. E a gente se esquece de pensar e repensar sobre as relações do plano espiritual. Sobre quantas vezes eu já estive nessa condição de encarnado, sobre quantas vezes eu já falei nessa proposta encarnacionista, quantas vezes eu falei enquanto uma série de coisas que eu poderia ter sido. E aí a gente não para pensar que nós falhamos porque nós não estávamos em consoante com as leis de Deus. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza.
Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. E aí a gente para pensar, da onde surgiu isso, gente? Como que a gente para pensar sobre o homem de bem e a sua função na Terra? O homem e a mulher de bem, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem crenças. Se nós conseguíssemos nos compreender enquanto irmãos em evolução, talvez boa parte dos nossos problemas seriam sanados, porque todos os egoísmos, todas as dificuldades de perdoar, todas as dificuldades de reestabelecer uma relação de paz, tranquilidade e harmonia se dão pelo ego, porque muitas vezes nós nos vemos e nós nos enxergamos como pessoas melhores uns do que os outros, seja pela posição social, seja pela posição financeira, seja pela própria posição familiar. Nós não conseguimos compreender que todos nós somos espíritos, filhos de um mesmo Pai, que estamos tendo, sim, oportunidades diferentes, provas diferentes, mas que isso não nos deixam, de forma nenhuma, uns diferentes dos outros. Se nós partíssemos desse princípio de igualdade, talvez nós teríamos muitos outros problemas, que não fossem esses de fome, de miséria, de uma série de coisas que a gente vê no nosso cotidiano. A gente costuma conversar um pouco sobre as estações, né? Eu gosto muito de inverno, particularmente por questões naturais, eu tendo a sentir menos frio que as pessoas. E aí, as pessoas falam que sentem muito frio e tal, tem uma série de discussões, e eu, ao contrário disso, eu me sinto muito incomodado no calor. Só que muitas vezes a gente pensa na condição de temperatura favorável ou estação do ano favorável, quando a gente não pensa pelas pessoas que passam por dificuldade com as intempéries climáticas. Por exemplo, os moradores de rua no inverno têm sérias dificuldades com o frio, muitas vezes vindo até o óbito. Os idosos no calor também têm muito problema com a questão da temperatura, né? A pressão. E aí, muitas vezes, a gente para pensar que poderia ser assim o ano todo porque eu me sinto mais confortável. E a gente não pensa na série de dificuldades que os outros estão passando, estão pensando. Muitas vezes, a gente estabelece uma relação de doação aqui no centro, por exemplo, recolher cobertores para doar para as pessoas que moram nas ruas, né? Que tem uma série de dificuldades. E aí a gente não consegue fazer esse movimento, a gente tem que se organizar de uma outra forma para a gente conseguir auxiliar esses irmãos, né? Campanha de alimentos, de doação de alimentos, a gente tem uma série de dificuldades, porque a gente não pensa de maneira nenhuma nessas dificuldades, nós estamos satisfeitos enquanto a nossa despensa está cheia, os nossos agasalhos estão todos limpos, passados, né? No nosso armário. A gente não tende a colocar as nossas condições em benefício dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades nessa encarnação. Porque a gente não sabe como serão as nossas provas amanhã, ou como, e se nós superamos essas provas em um passado não muito distante de uma outra existência, né? Graças à bênção do esquecimento. E muitas vezes a gente fica tentando revirar essas relações do passado para justificar momentos presentes que nós estamos passando, e nós nem nos damos conta que todas as coisas que nós construímos de dificuldades foram nessa vida, porque a gente tem preguiça de analisar as nossas relações enquanto espíritos encarnados, né? Alguns expositores, como Rafael Elias, costumam trazer a irreverente lição de que nós tratamos o nosso espírito como um animal de estimação, né? Como se ele fosse alguma coisa que não fosse nós mesmos em estado de vigília, né? O meu espírito estava em tal lugar assim, não, era você que estava lá.
Você só não estava no seu corpo, mas em espírito você estava em determinada situação constrangedora ou não, né? Então nós devemos parar um pouco para pensar sobre essas relações. E aí, a gente tem, dentro dessas percepções de vícios e virtudes, o maior mandamento, que é uma das sacadas de Jesus mais formidáveis, porque uma das coisas que mais me fascina no Evangelho é a inteligência de Jesus. Ele percebia quando estava vindo uma tentativa de frustração do seu trabalho. Então, ele expunha de maneira direta e muito inteligente as dificuldades daqueles que lhe julgavam ou que lhe tratavam mal. Mas na percepção de ensinar, né? Não de julgar ou de tratar mal, mas de a partir daquele exercício, ele demonstrar que existe amor em todas as condições de inter-relações humanas. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitas vezes a gente deixa essa questão passar. De todo o teu entendimento, né? A gente compreende até o X. E a gente exige que o nosso coleguinha do lado também compreenda até o X. Mas ele não chegou nessa lição ainda. E nós não temos indulgência de perceber que ele ainda vai ter o tempo dele para chegar na lição X, né? Só porque nós compreendemos, não quer dizer que o outro também já tenha compreendido, já tenha vivenciado, já tenha experienciado essas relações. E é porque a gente ainda não chegou no Z, porque quando a gente chegar no Z, a gente vai ver que a gente ficar exigindo o X de todo mundo não adianta nada, porque o amor está acima de todas as coisas, né? É o que une o universo. Então nós precisamos colocar o amor acima até da justiça, coisa que a gente não tende a fazer. Nós ainda estamos muito ligados nas relações de olho por olho e dente por dente. E aí, o segundo, que é também importante: amará o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está lá em Mateus 13, 34 ao 40. É uma história extremamente interessante. Quem tiver curiosidade no Evangelho, é muito bonita a passagem. Mas aí, a gente tem um problema entre teoria e prática, né? Nós poderíamos ficar dialogando aqui várias e várias horas sobre vícios e virtudes. Mas o que eu posso fazer na prática para alterar essas relações, né? Como que eu posso me organizar para fazer com que eu mude todos esses princípios? Está lá na questão 919, famosa questão 919. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e se resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo, né? Quando nós estamos nesse processo de nos autoconhecer, de nos autoburilar, de nos autopreencher, nós conseguimos perceber uma série de vícios e temos condição de coibi-los. E de potencializar as nossas virtudes também, porque nós não somos feitos só de vícios. Tem muita coisa boa aí que a gente pode depurar, que a gente pode colocar para fora, que por vergonha ou por timidez, a gente não consegue estabelecer uma relação a partir disso. E aí, nosso tempo já está chegando ao fim, eu trouxe algumas coisinhas para a gente ir refletindo, né, durante a nossa estadia aqui hoje, né, porque a gente ainda vai ter muito tempo, muito atendimento, muita conversa, muito estudo, para a gente ir pensando durante a tarde e noite de hoje, beleza, gente? Durante a semana também. Pode levar para a vida se quiser também, porque não faz mal nenhuma essas questões não, tá bem, gente? Somos espíritos, né? Se nós nos reconhecemos como espíritos, por que nós ainda mantemos todos esses imediatismos da vida cotidiana, né? Por que nós ainda não estabelecemos as nossas relações junto ao plano espiritual? É um dado a se pensar. Se somos eternos, qual é a nossa dificuldade de lidar com o tempo? Atrasados demais, adiantados demais, exigentes demais, desleixados demais? Por que nós transformamos todas essas dificuldades em motivos de desarmonia e desunião, né?
Se nós nos percebemos enquanto espíritos eternos, criados simples e ignorantes, por que nós ainda estabelecemos essas relações tão dificultosas de horário, exigência, de tempo de um, tempo do outro? Por que ainda nós teimamos em padronizarmos as nossas vidas? Estamos em processo de ensino e aprendizagem? Será que eu me coloco na condição de aprendiz? Será que eu penso que todas as pessoas que estão à minha volta estão me ensinando alguma coisa? E eu, em contrapartida, pelo fluxo universal de dar e receber o tempo todo, né? Será que eu também estou oferecendo algo aos meus irmãos? De aprendizado, de sensibilidade, de amor e de caridade? Como que está sendo a minha troca com o universo? Eu estou oferecendo coisas boas ou coisas não tão boas assim? Essa é difícil. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, por que eu ainda tendo a reclamar tanto de Deus e suas obras? Né? Se eu estou dentro de um processo de plantio e colheita, por que eu ainda reclamo tanto das coisas que me são oferecidas? Se sou eu que estou plantando isso, né? Será que essa ficha já caiu? Será que eu já compreendi essa relação? Será que o meu dado da reclamação, né, do vitimismo, de todas essas relações de plantio e colheita, será que eu tenho consciência disso? Pensar em ouvir Deus e pôr em prática as suas leis, né? Como que eu faço essa relação? Né? Se as leis de Deus estão na minha consciência, e se eu tenho condição de ouvi-las, por que eu escolho não ouvir? Por que eu deixo a luz ficar piscando eternamente e eu não tendo a fazer nada para mudar essas relações? Por que é tão difícil ouvir Deus, sendo que Ele fala de tão pertinho? É possível negar a nós mesmos o benefício aos nossos semelhantes, né? Será que eu consigo fazer isso? As mães, de uma maneira ímpar, né, têm a habilidade natural de negarem-se, né, em benefício dos seus filhos. Mas, se eu não estiver na condição de mãe, se eu estiver na condição de irmã, na condição de esposa, na condição de filho, filha, será que eu tenho essa mesma humanidade, essa mesma dignidade como amigo, até mesmo como inimigo, de abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios, em benefício do meu semelhante? De uma caridade desinteressada? Às vezes a gente acha que Deus exige muito de nós e nós esquecemos que o nosso processo de organização, ele se dá a partir das nossas próprias ações. Talvez seja um movimento da gente parar de pensar um pouco em colocar a culpa em Deus e começar a arregaçar as mangas e perceber que nós precisamos tomar a rédea das nossas vidas e começar a atuar de maneira mais virtuosa para sermos espíritos melhores, né? Parar com essa visão 2D de que estamos encarnados e nós precisamos única e exclusivamente lidar com as questões da matéria, né? Ampliar um pouco mais as nossas percepções acerca do plano espiritual, já que nós estamos numa casa espírita, não é mesmo? Se nós estamos buscando auxílio na casa espírita, é porque nós já estamos predispostos a dilatar essa percepção material da vida. Bom, eu pensei um pouco sobre isso durante essas 2 semanas que eu estava preparando essas questões. Espero que tenha sido útil para todos vocês, como foi para mim, porque esse é o intuito do nosso trabalho, ser útil para a gente poder, a partir da lei de amor, compartilhar com todos aqueles que nos cercam. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham uma excelente tarde de tratamento. Noite também.